Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com Cristo. Estamos de volta com essa palavra, com essa mensagem que tem alimentado tantas pessoas no mundo inteiro. As pessoas me paravam na rua e perguntavam: Augusto, quando vai voltar o Café com Cristo? Olha nós aqui de volta em um novo formato, em um novo cenário, tudo novo de novo para você. E eu queria dizer para você que o tema de hoje do nosso Café com Cristo é um tema que infelizmente está muito em alta. É um tema que todo mundo está falando nas redes sociais sobre o adultério. A gente acabou de ver recentemente o que aconteceu na vida de um casal de pastores, que eu não vou falar o nome deles, nem vou expor aqui, mas que as redes sociais todo mundo já está expondo, já está falando. Um pastor que há mais de 10 anos vivia dentro do adultério, em cima do púlpito, pregando o evangelho, vivendo de forma normal, como se estivesse tudo bem, mas cometendo o adultério. E por que as pessoas cometem o adultério, na verdade? Por que as pessoas, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, infelizmente, ainda assim, elas caem dentro do adultério? Aí você pode dizer, não, é porque é falta de caráter, não, é porque não presta, não, é porque é um pilantra. Será que é só isso mesmo? Será que isso justifica tudo que acontece dentro do adultério? Eu quero dizer para você que hoje você vai entender como nunca o que passa na cabeça das pessoas e por que elas cometem o adultério. O tema da nossa mensagem de hoje é Antes da Queda. Então, vamos tomar um café com Cristo. A primeira coisa que eu quero que você entenda quando a gente fala de adultério é que o adultério não começa na cama. Muitas pessoas pensam que, fulano adulterou porque vacilou, porque foi pra cama, porque não. O adultério, ele começa muito antes da cama. O adultério, ele começa no pensamento, ele começa no coração, ele começa nas pequenas coisas. Quando você começa a dar pequenas brechas, você já está começando a cometer o adultério. Eu quero que você reflita comigo o que a Bíblia fala em Provérbios 4, 23. Preste atenção. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele precedem as fontes da vida. O que eu quero dizer para você é: casamento não acaba de repente. Casamento não acaba de repente. Ele vai sendo corroído por dentro, aos poucos, no dia a dia, na vivência de vocês. O inimigo não vai atacar um casamento diretamente. Eu vou fazer com que ele cometa o adultério, eu vou fazer com que ela cometa o adultério. Não é assim, não é da noite para o dia, não é de repente. Ele começa minando as suas emoções. Ele começa minando, trazendo pensamentos, trazendo motivações erradas para a sua vida. Quando a Bíblia fala de adultério, ela não está falando simplesmente de uma regra moral, mas ela está falando de uma proteção divina para o meu coração, para o seu coração e para as próximas gerações. Mateus 5, 27, 28, Jesus aprofunda um pouco mais e ele fala: qualquer um que olhar para uma mulher com intenções impuras, com desejos no seu coração, ele já cometeu o adultério. Amigo, o adultério começa no olhar. O adultério começa num pensamento. O adultério começa com a resposta de uma mensagem, com um flerte. Quando você começa a pensar, você já está cometendo adultério. Na nossa geração de hoje, do jeito que está a nossa situação, o adultério ele começa aqui, aqui. A mesma ferramenta que pode ser uma bênção para a minha vida, que eu posso ter um app da Bíblia nela, que eu posso estudar a Bíblia neste celular. O mesmo aparelho que pode ser uma bênção para a minha vida, ele pode ser uma maldição, porque através do seu celular, através das suas redes sociais, de conversas teoricamente inofensivas, de coisas que aparentemente não tem risco, é a partir daí que você cai e que começa o adultério. Quando um pastor desse, com 10 anos, com 20 anos de igreja, casado há não sei quantos anos, com filhos, quando ele cai no adultério, ele não cai da noite para o dia. Ele já vinha há muito tempo provando disso de outras maneiras. Sabe uma das coisas que eu aprendi na minha vida e uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu aceitei Jesus? Eu estava casado com a minha esposa, mas eu ainda não tinha totalmente ciência do peso disso, da gravidade disso. E quando eu conheci Jesus, que eu comecei a entender um pouco mais do Evangelho, um pouco mais sobre o adultério, eu lembro que eu seguia diversas mulheres da época que eu era solteiro ainda.
E quando eu casei, a minha esposa até chegou a falar para mim, ela disse, mas amor, você segue um monte de mulheres. Eu digo, e daí, qual é o problema? Essas pessoas, elas chegaram na minha vida até antes de você. Na época que eu nem conhecia você, essas pessoas já faziam parte da minha vida, então não tenho nenhum problema com isso. E a minha esposa dizia, mas olha o perfil dessas mulheres, olha como elas se comportam, olha as coisas que elas postam. Eu dizia, eu não tenho nada a ver com isso, a vida é dela, ela posta o que ela quiser. Só que um dia eu entendi o quanto aquilo me fazia mal. Eu, como homem casado, se eu quero ter caráter, se eu quero ter vergonha na minha cara, se eu quero honrar minha esposa, se eu quero proteger, blindar minha família, eu não posso dar sorte ao azar, eu não posso dar sorte ao diabo. Na hora que você abre o seu perfil e que você começa a ver um monte de mulher postando foto seminua, tentando seduzir, foto sexy, de todas as posições, de todo jeito que você imagina, meu amigo, você não consegue blindar a sua mente, você vai pensar besteira, vai passar porcaria pela sua cabeça. Ah, mas eu não caio nisso, isso é porque você é fraco. Mentira, você é um mentiroso e você está mentindo para você mesmo. A não ser que você não seja homem, não seja macho, não tenha tesão, não tenha desejo, porque se você tiver, você é um mentiroso. Qualquer homem que se dispor num quarto, num escuro, com celular, só ele, sem ninguém, e ele começar a ver esse tipo de coisa, ele vai sim cair no pecado e ele vai sim cair na tentação. O problema é caráter, irmão, é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Você acha que é ter caráter estar em cima de um púlpito pregando? Você acha que é ter caráter ser um homem decente na frente da sua esposa, do seu filho, na frente dos seus amigos, na frente das outras pessoas? Todo mundo é bom. Ninguém é ruim na frente dos outros. Na frente dos outros, todo mundo é gente boa, todo mundo é legal e todo mundo tem caráter. Eu quero saber como está o seu caráter quando você está em um local onde ninguém está te vendo. Ninguém, entre aspas, porque Deus te enxerga em qualquer lugar. Aonde você estiver, no fundo, no escuro do teu quarto, na sala da tua casa, em qualquer lugar, Deus, Ele está te vendo. E a minha pergunta é, o que é que você tem feito quando ninguém está vendo você? O adultério começa aí. O adultério começa de mansinho, nesses momentos de solidão, onde você abre o seu celular, abre as suas redes sociais e começa a ver o que você não deveria ver. Primeiro você vê, depois você entra num bate-papo, depois você tem uma conversa e logo, logo você vai estar na cama. Observe que não foi da noite para o dia. Provérbios 6:32 vai dizer para mim e para você, o que adultera, não tem juízo, destrói a si mesmo. Meu Deus, como a Bíblia é maravilhosa, como ela ensina para mim e para você. O adultério, ele não vai destruir, irmão, simplesmente o seu casamento. O adultério, ele vai destruir a tua identidade, a tua autoridade espiritual, vai destruir os teus filhos, vai destruir o teu testemunho. Você pode ter uma vida de igreja, uma vida de santidade, você pode estar há 20, 30 anos no seu ministério, pregando, vivendo a palavra, vivendo o evangelho. Uma única vez que você cair no adultério e que você pecar, você vai destruir todo o seu testemunho. E sabe o que é pior? Quantas e quantas pessoas que conheceram Jesus e se converteram por sua causa vão perder a salvação por sua causa. Porque essas pessoas que olhavam para você, que se espelhavam em você, que achavam você um servo de Deus, um homem de Deus, elas vão se sentir traídas também. E essas pessoas vão ter muita dificuldade de acreditar em Jesus e de acreditar em outras pessoas que estão pregando para ela. Então observe, o adultério destrói a tua identidade, a tua autoridade espiritual, destrói os teus filhos, destrói a tua casa, a tua família, destrói o teu testemunho e destrói também a tua saúde emocional. É exatamente isso que o adultério faz na tua vida. Agora eu falei de Bíblia para você, o tempo inteiro eu mostrei na Bíblia o que a Bíblia fala sobre o adultério. Mas o que é que a neurociência fala? O que é que a ciência fala sobre o adultério? Será que o adultério é realmente algo simplesmente espiritual? Toda vida que alguém caiu, traiu, caiu na tentação, foi o demônio, foi o diabo que fez isso. Será que realmente é? Eu vou te mostrar agora que o adultério está além do emocional e do espiritual. Eu vou te mostrar agora que o adultério está além do espiritual e pode ser também causas emocionais. Preste bastante atenção nisso. A neurociência diz para mim e para você que quando uma pessoa flerta com outra pessoa,
Quando uma pessoa dá uma olhadinha no Instagram, uma curtidinha, que ela recebe uma mensagem, que ela responde aquela mensagem, aquilo traz aquela sensação de prazer e o seu organismo começa a liberar ali na sua mente um negócio chamado dopamina, que você já deve ter escutado falar. E na hora que você recebe o hormônio da dopamina, aquilo te dá uma sensação de prazer, de empoderamento. E ali você começa a ficar enfeitiçado por tudo aquilo que você está vivendo. E você quer sempre mais, porque a dopamina nunca é o suficiente. Então, se hoje eu flertei com uma, se eu conversei com uma, amanhã eu já estou conversando com duas, já estou flertando com duas, e eu sempre vou querendo mais, porque eu sempre vou querendo mais dopamina. Você entende o que eu estou falando para você? A dopamina, ela traz uma sensação de bem-estar, de prazer. Ela te dá aquela excitação básica, ela traz aquele prazer rápido, imediato. Eu estou mal no meu casamento, eu estou ruim com a minha esposa e naquele momento eu consegui algo que me deu um prazer imediato. Então na minha cabeça eu já começo a pensar, minha esposa não serve mais, a minha esposa já não é a mesma, eu já não quero a minha esposa. E daí você começa a aprofundar ainda mais o seu bate-papo, o seu encontro, as suas mensagens dentro das redes sociais com outra pessoa, porque aquilo vai te liberando esse prazer da dopamina, entende? O cérebro da gente, ele odeia rotina, ele não está condicionado a viver numa rotina, você precisa treinar o seu cérebro para viver dentro da rotina. O cérebro ele quer fugir de rotina. Então se você está casado há muitos anos e você não procura fazer coisas novas no seu casamento, você vai cair na rotina, você vai cair na mesmice e o seu marido vai começar a deixar de ser interessante para você. E a sua esposa vai começar a deixar de ser interessante para você. Então, o que eu digo para você, você precisa de conversas. Ah, mas conversas, olho no olho, mão, toque, tudo isso vai transformar o seu casamento. Boas conversas, toque, intimidade, tempo de qualidade. O problema é, as pessoas muitas vezes querem a intimidade, mas não querem o tempo de qualidade. Sabe quando você acha assim, não, essa mulher eu já tenho, eu já conquistei, ela já está dentro da minha casa, então eu não preciso conquistar mais. Então o cara passa o dia inteiro tratando a mulher como um cavalo, como um jumento. Ele passa o dia inteiro dando coice na mulher dele. E de noite ele simplesmente chega em casa, dá um tapinha e diz, bora, vamos. Filha, a sua mulher não vai querer fazer amor com você assim, não adianta. Ela não é um robô que você aperta um botão e ela está pronta para fazer amor com você. Você precisa conquistá-la todos os dias. Ao invés de estar tentando conquistar um monte de piriguete nas redes sociais, conquista a tua mulher, cara. Começa a olhar para a tua mulher, olha para ela com um olhar diferente. Faz por ela aquilo que ela necessita, o que ela precisa. Começa a dar amor e carinho, trata ela bem durante o dia, que à noite ela vai querer fazer amor com você. O grande problema é, as pessoas não querem ter mais trabalho, não querem mais conquistar. Elas acham que porque casaram não precisa mais da conquista, entende? Um outro problema que vai acontecer na sua vida está no córtex pré-frontal. Augusto, e o que é isso? Eu vou explicar para você agora. O nosso córtex pré-frontal, que está bem aqui, ele é a área do autocontrole e é onde a gente toma as nossas decisões. Só que quando você começa a se viciar na dopamina, quando você começa a dormir mal, quando você começa a viver estressado, quando você começa a viver emocionalmente vazio, viver uma vida de pecado, uma vida oculta, o seu cérebro ele começa a parar de raciocinar. Você não consegue mais usar o seu córtex da forma que você deveria utilizar. Porque o teu próprio cérebro vai começar a te mafiar, vai começar a te enganar. E você vai começar a tomar decisões tolas na sua vida. Você não vai conseguir mais agir com sanidade mental e com sabedoria. Outra coisa que tem destruído muitos casamentos é a questão da repetição de padrão, que também traz cargas emocionais sobre a sua vida, sobre a minha vida. Preste bastante atenção. Falta de limites é uma das coisas que tem acabado com muitos casamentos. Se você tem conversas secretas, se você apaga mensagens, se você tem senhas escondidas, se você acha que isso não é nada demais, você está com um grande problema no seu casamento. Ah, mas o que é que isso tem a ver com repetição de padrão? Simples. Eu vi a minha vida inteira o meu pai cometeu adultério com a minha mãe. Eu vi a vida inteira o meu pai esconder mensagens da minha mãe. O meu tio, o meu avô, alguém da minha família, alguém próximo a mim. Eu começo a ver aquilo e eu começo a ver de tal maneira, de tantas vezes, que eu começo a achar que aquilo é algo normal. Não, isso daqui é algo normal, que realmente acontece. Passei por uma situação na minha vida, quando eu era adolescente. Uma vez eu estava indo à praia com meu pai.
E ele parou no meio do caminho num bar para tomar uma dose, e ali o meu pai olhou para mim e falou: filho, eu vou só tomar uma dose e a gente continua. E eu fiquei observando meu pai entrando no bar. Meu pai entrou no bar, tomou uma dose, depois abraçou uma mulher que estava dentro do bar e deu um beijo na boca dessa mulher na minha frente. E eu, quando vi aquilo, fiquei sem entender, que eu nunca tinha visto aquilo. E eu saí do carro ali rápido, olhei para ele e falei: pai, qual é, pai? O que é que tá acontecendo? O senhor tá ficando doido, o senhor tá beijando uma mulher na minha frente. Sabe qual foi a resposta que meu pai me deu? Meu homem, fique tranquilo, tá tudo bem, tá tudo certo. Deixa o papai lhe explicar. Mulher mesmo do papai é a sua mãe, que tá lá em casa, guardadinha, cuidada. Aquela é a minha mulher, é a mãe dos meus filhos. As outras, meu homem, é só pro papai brincar. Quando você crescer, você vai entender isso melhor, você vai ser do mesmo jeito. Essa foi a resposta que meu pai me deu. Você entende o que é repetição de padrão? Eu tinha duas oportunidades, eu tinha duas chances na minha vida, irmão. Ou eu ia aprender esse padrão e iria repeti-lo, ou eu ia repelir, eu ia repugnar isso na minha vida, porque eu vi a minha mãe sofrer a vida inteira por causa do adultério. Quantos e quantos dias na minha infância eu vi a minha mãe aos prantos de choro, morrendo, sofrendo dentro de casa por causa do adultério do meu pai. Você acha que eu vou querer isso para a minha vida? Você acha que eu vou querer isso para minha esposa? Você acha que eu vou querer isso para os meus filhos? Jamais, jamais. Lembra do que eu te falei lá no início, o adultério não vai só acabar com o teu casamento, ele vai destruir com a tua reputação, ele vai destruir com a tua família, vai destruir os teus filhos, vai destruir tudo que você construiu de legado até aqui, se é que você construiu alguma coisa. O segundo padrão que você precisa observar são as carências emocionais não tratadas. Entenda uma coisa, pessoas feridas buscam fora do casamento o que não conseguiram resolver lá dentro. O adultério muitas vezes não é um desejo sexual, mas é uma forma de validação. Vou repetir, talvez você não tenha entendido isso. Nem sempre o adultério acontece por um desejo sexual. Muitas e muitas vezes ele acontece porque a pessoa só precisa de uma validação. A mulher quer se sentir bonita, a mulher quer se sentir amada, o marido nunca fala que ela é bonita, o marido nunca fala que a deseja, só trata com grosseria e com brutalidade. Aí essa mulher arranja um emprego. Aí ela chega no emprego novo dela e de cara ela já vê um sujeito bonitão, boa pinta, que olha para ela e diz: olá, bom dia, tudo bem? Você está tão linda hoje. Aí você vai dizer assim para mim: não, mas essa mulher vai fazer isso não é por causa da cantada, é porque ela não presta. Claro que envolve caráter, mas entenda que ela também está ferida emocionalmente. Eu não estou dizendo que uma coisa compensa a outra e que ela está certa de fazer isso. Jamais. O adultério nunca vai ser certo em canto nenhum. O adultério vai ser errado, por mais que o mundo queira pregar que o adultério é alguma coisa certa em algum momento, de alguma forma, ele sempre vai ser errado. Ah, mas o meu marido passou chifre em mim também, me traiu também, então eu tenho o direito de fazer isso com ele. Tem não, porque um erro não conserta outro erro. Dois erros juntos sempre serão dois erros. Um erro não conserta outro. Então o adultério sempre vai ser um erro. Mas entenda o que é que eu estou querendo lhe dizer. Essa mulher, ela talvez não traiu por um desejo sexual, mas ela traiu porque ela se sentiu amada, porque ela se sentiu acolhida. Pela primeira vez um homem olhou para ela e falou: olha, você tá linda. Nossa, você fala tão bem. Nossa, essa roupa ficou tão bem em você. Ela queria ouvir aquilo do marido dela em casa, mas ela nunca ouviu. Homens, não deixem de elogiar suas esposas. Eu sei que pra gente isso não é algo tão importante, mas para as mulheres sempre é algo importante. E eu tenho aprendido isso com a minha esposa, não é que eu nasci sabendo disso. Mas a minha esposa que é a minha validação. Às vezes minha esposa tá pregando, tá ministrando em algum lugar, ela desce do altar, ela olha pra mim e fala: amor, e aí, como foi? Ela quer a minha validação. Por mais que as pessoas cheguem para ela e falem: foi maravilhoso, olha, Lohane, foi uma bênção, foi incrível o que Deus fez através da sua vida hoje. Não importa, ela quer ouvir a minha opinião. Eu sou o marido dela, eu tenho autoridade sobre a vida dela. Então ela quer que eu diga como ela estava naquele dia. Percebe isso? Então não deixe de elogiar o seu marido, não deixe de elogiar a sua esposa, não deixe de mostrar o quanto ele ou ela é importante para você. Não deixe que as pessoas lá fora façam por ele ou por ela o que você não faz dentro de casa. O adultério também começa aí. E existe um quarto padrão também que você precisa observar. Esse, para mim, é um dos mais clássicos e um dos piores. Todos são horríveis, né? Mas esse é terrível. É o orgulho espiritual. Todo mundo que fala
Isso nunca vai acontecer comigo. Eu jamais cometerei o adultério. Eu jamais irei cair. Quando eu escuto uma pessoa falar isso, eu me arrepio. Chega a me dar uma agonia. Sabe por quê? O nome disso é soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Olha o que é que 1 Coríntios 10, 12 fala pra gente. O apóstolo Paulo diz o seguinte: aquele que está de pé, cuide para não cair. Meu amigo, deixa eu falar um negócio para você. Na hora que você se coloca como inquebrável, como infalível, como uma pessoa que não erra, como uma pessoa que não cai, eu sou forte o suficiente para, você já caiu. Você já caiu. Uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida como cristão, o meu limite é andar longe do limite. Todas as vezes que eu pego e confio em mim mesmo para dizer assim, não, eu sei até onde eu posso ir, não, eu vou só até aqui. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem problema com alcoolismo. O cara foi alcoólatra a vida inteira. Agora ele se converteu. Aí ele chega e diz assim, não, mas eu vou tomar só uma taça de vinho porque eu consigo me controlar, eu não tenho problema, eu sei do meu limite. Esse cara vai voltar para o alcoolismo. O cara que tem problema com pornografia, ele não pode correr o risco de estar seguindo mulheres, de estar usando as redes sociais dele para ver mulheres postando foto de biquíni, de peça íntima. Ele vai cair na pornografia de novo. Entenda, assim como eu, o seu limite é andar longe do limite. Aquilo que você sabe que é a sua fraqueza, que é o seu pecado, que é a sua dor, você tem que fugir daquilo. Você tem que correr daquilo e não ficar se provando e andando lado a lado com aquilo. Isso não existe. Você vai cair no adultério. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Talvez você esteja se perguntando, e agora, Augusto, o que é que eu faço? Eu fiz tudo isso aí que você está dizendo e ainda faço muitas coisas dessas que você está dizendo. Eu nunca consegui deixar de seguir as bichinhas que eu seguia lá no Instagram. Eu nunca cheguei, assim, nunca deixei de dar uma curtidazinha. De vez em quando até eu comento, né? Tem gente que vive assim. E aí, o que é que eu faço? Como que eu mudo esse padrão na minha vida? Como que eu consigo acabar com isso de uma vez por todas? Eu quero te mostrar o que é que o apóstolo Paulo diz para mim e para você. Preste bastante atenção. Romanos 12, verso 2 diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da mente. Eu acho esse verso fantástico. Não basta você ir à igreja, não basta ir à missa, não basta ir ao culto, não basta você estar ali no domingo e passar a semana inteira fazendo as coisas erradas de novo. Quando ele fala sobre transformação de mente, ele está dizendo para mim e para você o seguinte, ó, ou você muda aqui primeiro, ou nada vai mudar por fora. Primeiro se muda aqui dentro. Aí você me pergunta, quais são os passos para eu me libertar do adultério, da pornografia, o que é que eu preciso fazer? Eu quero, mas eu não tenho força. Eu já vi isso, eu já ouvi isso de amigos meus. Cara, eu tento, eu faço promessa, eu juro que nunca mais vou fazer, mas eu não consigo, eu caio de novo. Eu vou explicar o porquê que você está caindo de novo. Ponto 1, comece a filtrar tudo que você assiste, tudo que você vê. Cara, você tem problema com adultério, você tem problema com pornografia, você vai assistir filme de pornô, meu irmão, você vai cair. Você tem problema com isso, você vai olhar revista de mulher? E a revista nem existe mais, né? Isso é coisa do passado. Hoje o povo vai direto pro Instagram, vai direto pros sites, pros app que tem aqui, meu irmão, tem tudo na mão. Então como é que você quer mudar, como é que você quer transformar a sua mente? Ao invés de abrir um Instagram de uma mulher que está postando foto seminua, abre a tua Bíblia. Vai ler a tua Bíblia, vai renovar a tua mente, vai buscar força. É isso que você precisa fazer. Segundo passo, cuidado com o que você vem alimentando nos seus pensamentos. Tem gente que fica no ócio. Vai para um canto, isola todo mundo e fica pensando besteira. Na hora que o pensamento ruim vier, na hora que a tentação vier, já começa a fazer outra coisa, já conversa com alguém, já liga para alguém, já pede um conselho, já abre a tua Bíblia, vai ler um livro bom, que mude a tua mente, que tire você daquilo ali, não fica alimentando os teus maus pensamentos. E o terceiro ponto, que esse é um dos, meu Deus, maravilhosos, bloquear os seus gatilhos mentais. Poxa, como é que eu faço isso, Augusto? Como é que eu vou bloquear gatilho? Todo mundo tem gatilho, irmão. Todo mundo tem gatilho. Quer que eu te fale? Uma vez a Lohane passou por mim, lá no começo do nosso casamento, antes da nossa conversão. A Lohane passou por mim e bateu a porta do quarto. A gente estava discutindo, brigando, eu não lembro nem pelo quê, isso faz muitos anos. Ela, por que você, não sei o que, aí pá, bateu a porta do quarto e passou.
Na hora que ela bateu a porta do quarto, o meu sangue ferveu. A ira veio aqui, passou por cima de mim. Por quê? Porque eu vivi a minha infância inteira vendo a minha mãe e o meu pai discutindo. O meu pai nunca tocou o dedo na minha mãe. Mas como ele não podia tocar nela, ele jogava a cadeira no chão, ele dava murro em mesa, ele batia a porta e aquilo, ó, gravado na minha memória. Mesmo que eu queira esquecer, aquilo está no meu inconsciente já. Quando ela bateu a porta, na mesma hora veio toda aquela cena à tona. Eu fui atrás dela. Ela tinha entrado num outro quarto. E eu falei, deixa eu te falar um negócio, bichinha. Tu não sabe como é que bate porta, não. Eu vou te ensinar agora como é que bate uma porta. Eu peguei no trinco da outra porta, eu bati até quebrar a porta. Ignorante, jumento, estúpido, cheio de crenças. Mas entenda, o nome disso é gatilho. Ela apertou um botãozinho em mim que ela não poderia apertar. Os dois estão completamente errados. Mas o que eu quero dizer para você hoje, identifique os seus gatilhos. Veja onde você está errando. Quais são as coisas que estão despertando em você o desejo do adultério. Enquanto você não descobrir esses gatilhos para você cortar de vez da sua vida, você vai continuar tendo pensamentos ruins, você vai continuar tendo o desejo de pecar, de cometer o adultério. E os últimos passos para você reconstruir o seu casamento. Se você já cometeu o adultério alguma vez, ou se você tem o desejo de cometer o adultério e vem pensando nisso, eu já adulterei na minha mente, eu já pensei muito nisso. Eu quero te dar uma dica. Você precisa reconectar o seu casamento, você precisa ter intimidade de volta com seu marido, com a sua esposa, mas de forma intencional. A primeira coisa que você precisa fazer, comece a ter uma agenda com o seu marido, com a sua esposa. Agenda esse dia, esse horário, esse momento, nós vamos tirar para nós, para que a gente tenha uma conversa saudável, para que a gente tenha toque físico, para que a gente tenha um tempo de qualidade juntos. Comece a fazer isso de forma intencional. Você vai dizer assim, mas eu não tenho tempo. Não tem, porque se você adoecer, você vai ter que ter tempo para ir para o hospital. Se você ficar doente, com febre, com diarreia, você vai ter que ficar em casa, você não vai trabalhar. Por que é que você tem tempo até para doença e não tem tempo para tua mulher ou para o teu marido? Então começa a tirar um tempo para vocês. Ou você tira um tempo agora para cuidar do teu casamento, ou você vai tirar um tempo lá na frente para cuidar do teu divórcio. Você prefere gastar tempo agora para cuidar, para arrumar, ou quer esperar chegar o divórcio? Você tem a opção de escolher, a vida é sua, eu estou aqui para te dar uma dica, para te ajudar. E a última coisa, voltem para o altar. Não existe casamento sem Deus. O casamento, eu já digo para as pessoas que é um jogo desigual. Porque são dois, é um contra um. Na hora que um pensa de um jeito e o outro pensa do outro, a corda começa a torar, porque um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Mas olha o que é que a Bíblia diz para mim e para você lá em Eclesiastes 4:12. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Aqui ele explica o seguinte, quando o ego entra, quando o pecado cresce, quando a proteção espiritual cai, o teu casamento vai por água abaixo. Mas na hora que você coloca Deus, na hora que você coloca Jesus como o centro do seu casamento, o seu casamento não pode quebrar. Porque na hora que o orgulho for maior do que você, na hora que o seu ego for maior do que você, a sua ignorância, o seu pecado for maior do que você, Jesus vai entrar em cena. E Ele é quem vai resolver. Sempre que você tiver um embate, vocês dois tiverem uma questão onde vocês não conseguem entrar em acordo, Jesus será o acordo. Quanto mais vocês se aproximarem de Deus, mais próximos vocês estarão um do outro. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai transformar o seu casamento. E agora, para encerrar esse vídeo, uma notícia maravilhosa para você. Pensando em tudo isso que as pessoas estão vivendo, em tudo isso que tem acontecido no mundo por conta do adultério, eu e minha esposa criamos um método AQMS, até que a morte os separe. E nós trouxemos para vocês um momento de imersão. É um dia inteiro de aproximar você do seu cônjuge. É um dia inteiro de transformação. São 12 horas, você vai entrar lá 8 horas da manhã com a gente e vai sair 8, 9 horas da noite. Vai ter momentos de coffee break, claro, vai ter momento para o almoço, vai ter momento para o jantar, para a renovação de alianças e eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Lá nós iremos falar da parte emocional, iremos falar da parte espiritual e iremos falar também da parte hormonal, sexual. Teremos a participação da nossa querida amiga e psicóloga Nara Lima, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, que vai trazer muita luz para o seu casamento.
Então, eu e minha esposa, Lohane Cabral, junto com a Nara Lima, nós iremos transformar o seu casamento. Em um dia, o seu casamento nunca mais será o mesmo. Tenha certeza disso. Se você quiser fazer parte com a gente desse momento, eu vou deixar aqui o link para você e também o nosso contato para que você fale com a nossa equipe e vai ser um prazer ter você com a gente. Que Deus te abençoe e até o próximo Café com Cristo.